Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta com a Revista Justiça, 8h32. Revista Justiça. Debate. Debate que você acompanha também com imagens do estúdio da Rádio Justiça pelo YouTube. Entre lá, Rádio Justiça ao vivo e nos acompanhe. Vamos falar sobre a Comissão de Segurança Pública do Senado. Ela aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que extingue o benefício da saída temporária dos presos. Apelidado de PL da Saidinha, a proposta foi aprovada em votação simbólica. E nossos convidados aqui vão debater a efetividade da proposta e se essas saídas temporárias trazem o efeito esperado para a sociedade. Estou recebendo aqui o advogado criminalista, Dr. David Telles. Seja bem-vindo, Dr. David. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos, bom dia a todos. Espero que nós consigamos fazer um bom debate aqui e consigamos construir um bom posicionamento sobre o tema. Muito bem, está conosco também o coronel aposentado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, diretor legislativo da FENEME, advogado e professor de Direito Penal e Processual Penal, Dr. Elias Miller da Silva. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia, David, bom dia aos nossos ouvintes, telespectadores e toda a equipe aqui trabalhando. É uma satisfação estar aqui com vocês nesse importante programa de conhecimento e levar informação à sociedade. Dr. David Telles, temos esse projeto da Saidinha, o senhor é advogado criminalista, e qual a análise inicial o senhor faz sobre essa proposta? Afinal, temos que terminar a Saidinha ou não? Acompanhamos aí o clamor público, né, da população para acabar com a Saidinha, outros a favor, outros contra, e qual é a sua posição? A minha posição, Sérgio, é de absoluta contrariedade a essa extinção das saídas temporárias. E o meu motivo de argumentar nesse sentido é justamente porque, diferente da população, diferentemente das pessoas que clamam por esse encerramento das saídas temporárias, quem vive a realidade de uma execução de uma pena, seja um advogado, seja a família que está ali, sejam os próprios policiais penais, entende a importância desse instituto nesse processo de ressocialização. E quando você começa a extirpar essas etapas do processo de ressocialização, você está mirando na reincidência. Então, a extinção da saída temporária, ela vai acarretar um efeito dominó de aumento de reincidência pelos dados que existem desde 1985, lá na exposição de motivos da Lei de Execução Penal. Então, quando você inicia o estudo da saída temporária, você tem que procurar a fonte. E a fonte está lá na exposição de motivos. O processo ressocializador, ele é sempre ignorado, ele é sempre deixado de lado. Lá no tópico 20 da exposição de motivos, eles inclusive falam numa hipertrofia da punição, que é esse esforço desmedido de punir a qualquer custo. E a saída temporária, ela é um mecanismo para tentar evitar esse fortalecimento dessa punição, porque essas pessoas vão voltar a conviver conosco. Doutor Elias Miller, e para o senhor, como o senhor vem acompanhando esse projeto, a necessidade desse projeto, na sua opinião? Sérgio, eu como policial aposentado, que estive lá na ponta da linha e vi o sofrimento das vítimas do crime, e também vi a posição, né, do infrator da lei. Com a minha experiência de mais de 30 anos como acadêmico e como advogado também, eu sou flagrantemente contra, porque no mundo moderno você tem poucos casos na Europa, questão da saidinha. Porque existe uma severidade na punição para que de fato haja a reeducação. Ninguém nega, todos nós, toda pessoa de bem, e quem infelizmente teve um familiar que foi para o mundo do crime, quer que ele seja ressocializado. Nós também queremos. Mas nós não podemos, né, abrir portas para que a pessoa possa vir a praticar um delito. E se existe a possibilidade, e é comprovado que 5% daqueles que têm a saidinha não retornam, e que dá no Brasil mais de 7 mil que ficam e praticam o crime, fora os aqueles que saíram e voltam e que praticam o crime que não são pegos. Então, se nós temos isso e a saidinha, ela não tem previsão constitucional. Agora, o que nós temos na Constituição é que o preso tem que ter um tratamento digno, respeitoso, integridade física e moral. E se ele violou a regra social, ele está ali, não é como castigo, ele está ali porque ele praticou uma infração. E eu fecho, Sérgio, nessa parte preliminar, e com respeito à posição do Dr. David, é que o Brasil é uma democracia. E democracia é a vontade da maioria do povo.
E eu não posso, detendo a caneta ou o poder, me opor contra a vontade do povo, porque aí eu não estou sendo democrata. Eu posso até discordar, falar, poxa, eu não entendo assim. Mas se é uma democracia, prevaleça a vontade da maioria. Então, não estaremos falando de democracia. Então, eu tenho ouvido no Congresso isso. Não, nisso aqui o povo não pode opinar. Então, eu sou contra o Estado democrático de direito. Então, por isso que eu acho que prevaleça a vontade do povo, mesmo que eu discorde academicamente. Doutor David, hoje, qual é a situação em que um condenado, uma condenada, tem direito a essa saidinha? Hoje, quando nós pensamos nessas saídas temporárias, nós temos alguns requisitos previstos na própria Lei de Execuções Penais, onde nós temos estar em regime semiaberto, cumprir 1/6 da pena, se primário ou 1/4 se reincidente, possuir bom comportamento carcerário, além de outras exigências que o próprio juízo da execução pode estabelecer, né? Então, por exemplo, quando o juízo da execução aqui de Brasília edita uma norma sobre essas saídas temporárias, ele, além de exigir o bom comportamento, ele exige a comprovação de que esse interno vai sair do sistema prisional para visitar a família, para que exista a comprovação de um vínculo social dele na comunidade para a qual ele pretende permanecer. Além dessa permanência nessa comunidade, ele é fiscalizado diariamente no local onde ele for usufruir da saída temporária, porque além dessa ele tem a saída quinzenal em Brasília. Quinzenal. E doutor Elias Miller, por que a saidinha, então, ou a saída temporária, né, ela é alvo de tantas críticas? O que está acontecendo? Não está atingindo o objetivo da ressocialização desses 5%? Sérgio, eu também sou professor de lei de execuções penais. Ministrei muito tempo a aula para concurso público. Então, eu domino a lei e tenho uma experiência prática. O que acontece é que à medida que o indivíduo ele entra no sistema prisional, ele tem uma progressão de regime, que é para ressocializá-lo. Existe já isso. Se ele começa com um crime com pena apenada há mais de 8 anos, ou crime hediondo, ele inicia no regime fechado. Depois ele vai para o regime semiaberto, que ele já trabalha, ele pode ficar em colônia agrícola. E depois ele vai para o regime aberto, que ele fica fora e só vem para dormir. Então existe já um processo de ressocialização. Não é a saidinha pura e simplesmente que vai dar a ressocialização. E nós temos, muitas vezes a gente utiliza parâmetros internacionais. Então vamos usar os parâmetros internacionais. Vamos para a Grã-Bretanha, vamos para a Irlanda, vamos para a Espanha e para a Itália. Lá eles até fazem uma saída ou outra de Natal, mas ele tem que ter cumprido, em primeiro lugar, o crime não pode ter pena superior a 5 anos. Ele tem que ter cumprido 50% da pena. Mas hoje ninguém fica preso dependendo do tempo de pena. No Brasil, por exemplo, pena até 2 anos, que é crime de menor potencial ofensivo, nem preso fica. E se ele foi condenado a menos de 8 anos, também nem preso fica. Então, e a grande realidade, agora eu falo também da minha experiência policial, eu também que eu sou advogado. Na minha experiência policial, Sérgio, e comprovado pelo Instituto Sou da Paz, que é uma ONG independente, ela comprova que 70% dos crimes não são comunicados à polícia. Olha o Estado brasileiro. De 100 crimes, 70 não são comunicados à polícia. Olha a violência que existe no Brasil. Então, desses 70, dos 30%, nós vamos ter, então, Sérgio, desses 30, somente 9 é que virarão processo, que serão apurados. E desses 9, homicídio. Só 1% que dá condenação. Então, ou seja, a sociedade está numa violência, a ONU acabou de comunicar que o Brasil está num estado epidêmico de violência. Muito mais do que um país que esteja em guerra. Então, efetivamente, eu vou dar só como exemplo, Sérgio, esse caso fatídico lá do sargento lá de Minas Gerais. Então, o sargento de Minas Gerais, o que aconteceu? Olha só. Ou seja, ele foi morto por um interno que estava na saidinha. Ele usou o procedimento da abordagem, só que do lado de lá, o outro lado não tem procedimento de abordagem, atirou nele e matou. Pergunta para a esposa e para a filhinha recém-nascida do sargento, se concorda com a saidinha. Agora, um detalhe. O juiz cumpriu a lei de execuções penais, não estamos aqui para criticar o judiciário. Só que o Ministério Público de Minas Gerais foi contra, porque mostrou que ele tinha 16 processos em andamento, indivíduo altamente perigoso, de organização criminosa, traficante, e ainda assim ele foi solto. Se a lei tivesse sido cumprida e a manifestação do MP tivesse sido cumprida, o sargento estaria vivo. Pergunta então para a esposa e para a filha desse sargento se ela concorda com a saidinha. E olha que o MP
O juiz cumpriu a LEP, ouviu o MP falou, olha o antecedente dele, ele não pode sair. Ainda assim saiu. Doutor André Figueira Cardoso, muito obrigado por chegar agora no estúdio da Rádio Justiça. Estamos com uma quinta-feira chuvosa, acredito que o trânsito está difícil também, mas muito obrigado pelo seu esforço, por estar conosco. Chega um pouquinho mais perto aqui do Dr. Elias Miller, até para que as pessoas possam te acompanhar pelo YouTube. Discussão bem interessante essa, né? O fim da saidinha temporária ou não, né, doutor André Figueira? Excelente, Bom sim, dia. excelente tema. Bom dia a você, Sérgio. Bom dia a todos. Peço desculpas aí pelo atraso. Realmente os aplicativos não me ajudaram hoje, né? É um tema muito interessante esse, bastante polêmico, polarizador, né? Como tem sido todos os grandes temas, né, na sociedade brasileira atualmente. E subjacente a essa questão, que é a questão de se saber se a saidinha deve ser abolida ou não, acho que é uma oportunidade para que seja feito um grande debate, não só do ponto de vista da academia, mas na sociedade, aqui no âmbito da Rádio Justiça também, no que diz respeito ao nosso sistema carcerário, né? Um sistema carcerário que, em número de internos, só tem aumentado, sem grandes impactos nos índices de criminalidade. Então, sempre que esse assunto é levado à sociedade, ao Congresso, a todas as instâncias de debate, há um debate específico sobre questões individuais específicas. Então, há o cometimento de um crime de repercussão, então vamos endurecer a pena para crimes hediondos, dificultar saídas, aumentar tempos de progressão, etc, etc. E nunca se faz esse debate estrutural de saber o que se passa num sistema onde os índices de reincidência sejam realmente, como o nosso, né, são preocupantes, alarmantes. O número de presos só aumenta e a criminalidade continua a ser um tema constante nos debates sociais, pelo menos desde que eu me entendo por gente, né? Pelo menos uns 40 anos a gente vê as manchetes aí sempre discutindo esse assunto. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar, Sérgio, para alguém que acabou de chegar na discussão, mas apesar disso, é um assunto que a gente sempre vem discutindo aqui no âmbito da rádio, então eu não sou um neófito no assunto, né? Sim, com mas certeza. eu gostaria de Por isso trazer está a questão. sendo convidado para estar conosco aqui, sempre trazendo o seu talento, seu conhecimento. Agradeço aí a gentileza. Então essa é a minha primeira contribuição, né? Chamar aí um pouco a luz para cima para a gente contemplar o panorama todo. Dr. David, e por onde a gente pode começar então a trazer uma linha de encontrar um caminho, né, para que tenhamos um sistema prisional efetivo e fazer esta compensação? Saidinha sim, mas de que forma? Os métodos, então, até como foi relatado aqui pelo Coronel Elias, fala de falhas, então, até dentro das liberações para as pessoas que têm direito a este privilégio? Então, Sérgio, o Dr. Elias, ele traz essa questão do caso emblemático que animou todo mundo para revogar esse benefício. E ele parte de um pressuposto que é a dor da vítima, né? A dor da vítima, ela é realmente algo incalculável, imensurável, só que essa dor da vítima não pode por si só, ainda que nós respeitemos todo esse posicionamento, acarretar um impacto em todo um sistema de execução penal de forma isolada. E quando nós falamos na saída temporária, esses casos emblemáticos, polêmicos, eles não podem ser o nosso norte. O nosso norte tem que ser pautar, e como o doutor André trouxe, subir essa luz, olhar num aspecto mais panorâmico. Então, o primeiro ponto, acredito eu, o nosso pontapé, é na origem da própria lei. Porque se nós falarmos em cumprimento da Lei de Execução Penal do Brasil, haverá ressocialização absoluta, porque a lei é linda. A nossa Lei de Execução Penal, ela traz todos os direitos, todos os regramentos, todas as exigências, para que a pessoa possa cumprir aquela sentença e ser ressocializada. Uma frase que eu escutei uma vez de um policial penal que resume muito esse sentimento. Hoje o preso está contido, amanhã ele está contigo. E nós temos que ter isso em mente, porque essas pessoas, no Brasil nós não temos pena perpétua, no Brasil nós precisamos que essas pessoas retornem ao convívio social. Como que você quer fazer isso? Abdicando de qualquer contato com o mundo exterior e de repente abrir a porta da prisão e falar, se vira? Aí você vai ter uma reincidência. Aí é incontestável que vai ocorrer a reincidência. Então, existem mecanismos, a saída temporária é um desses mecanismos, ela
quando nós falamos de requisitos e de avaliações sobre o Ministério Público foi desfavorável, o Ministério Público falou que esse acusado, esse apenado possuía 16 outras passagens ou 16 outros processos criminais, nos outros processos criminais vigora a presunção de inocência. O juízo da execução está atrelado ao que está posto para ele. Né? Se existissem mandados de prisão nesses outros processos criminais, com certeza isso já seria um obstáculo à concessão das saídas temporárias. Então, nós não podemos pensar que o juízo da execução não tem o rigor para a concessão do benefício. Ele possui o rigor, ele possui a técnica, ele avalia objetivo e subjetivamente a concessão do benefício. Então, acredito que o pontapé seja esse. Quem está conosco também agora, a doutora Daniela Batista, advogada criminalista com foco em execução penal, pós-graduanda em execução criminal e tribunal do júri. Doutora Daniela, bem-vinda, bom dia. Bom dia. Acredito que esse tema também dá bastante trabalho para a senhora, né, como advogada criminalista, a saidinha temporária ou não. Como a senhora vai acompanhando esses debates? Bom dia a todos, tudo bem? Bom, como o doutor já havia falado, né, eu acho um pouco temeroso nós olharmos as saídas temporárias como algo que simplesmente possa acabar, né? Porque como já é falado, até o próprio Ministério Público, pelo que eu vi, também tem suas ressalvas quanto ao término da saída temporária. E é um direito, né, que já vem de muitos anos, não é uma coisa que... E os dados nos mostram que são poucos os presos que não voltam, são poucos os internos que não voltam para os estabelecimentos prisionais. E esses internos que não voltam, eles têm as suas... as consequências de não terem voltado, ou seja, tem a regressão de regime, tem a suspensão das próprias saídas, né? A gente, então, tem que olhar que o nosso sistema ele é progressivo. Ele começa ali, o próprio juiz da VEP também, ele tem todo um cuidado de olhar. E eu acredito que uma coisa que poderia estar ajudando seria mesmo, não falo em ampliar, mas assim, olhar com mais carinho para esses internos, assim, tem as saídas temporárias, mas também vamos dar uma condição de estudo, né? Uma condição de trabalho para esses internos que estão no semiaberto, porque muitos deles querem, não tem vaga na FUNAP para todos. Já a gente sabe que quando o interno sai ali do presídio, ele já sai marcado. São poucas pessoas que querem dessa segunda chance. Então, assim, acredito que a gente poderia trabalhar mais nessa ressocialização e não retirar direitos, né? Porque, assim, o retirar direitos é muito fácil. A gente não sabe como é que vai ser o impacto daqui a 5, 10 anos, quando esse interno simplesmente sair do presídio e falar assim, tô livre, e agora? Faço o quê? Então, assim, o nosso sistema progressivo, ele ajuda muito o interno que quer se ressocializar. Tem aqueles que realmente não querem, mas, assim, são pouquíssimos, poucos mesmo. Então, assim, o trabalhar, o estudar, o se reinserir na sociedade, passar um final de semana em casa, ver a família, ele vê que aquilo é bom e fala, eu quero voltar mês que vem. Então, eu vou manter ali, me manter na linha, vou manter o meu bom comportamento para o mês que vem eu voltar. Vou trabalhar direitinho, vou estudar direitinho para eu continuar tendo o meu direito, né, às saídas temporárias. E, às vezes, assim, a gente não pode pegar o pouco ali que cometeu erro, essa discussão veio à tona, né, por conta da morte de um policial. Infelizmente, a gente sente a dor da família, mas a gente não pode medir todos pela mesma régua. Então, assim, tem muita gente ali que é um pai de família que cometeu um erro. E eu trabalhei na defensoria há alguns anos, e eu ouvi de um defensor que o presídio é um lugar que todos nós estamos sujeitos a ir. Seja por um erro processual, estava no lugar errado na hora errada, que existe, né? A gente brinca que não, mas existe muito, estava no lugar errado na hora errada. Me meti uma briga sem querer, desferi um soco no local errado, a pessoa veio a óbito. Então, assim, é uma coisa que todo mundo está ali sujeito. A gente viu agora pessoas que nunca pensariam entrar num presídio, né, em janeiro. Pessoas, assim, consideradas pessoas ricas, de bem. E ali entraram num presídio, uma coisa que não passaria nunca pela cabeça da maioria deles.
Então, a gente tem que olhar com muito carinho para essa questão. Sim. Só a retirada de direitos, eu acho um pouco abrupto. Teria que ter mais estudos, teria que ter mais dados, né? Dados mais específicos. Eu achei o texto muito simplório, muito simples. Acaba de uma vez, ponto. Ponto. Não tem um porquê. Tem um porquê, né? Mas é um porquê muito simples. E só fala assim, isso aqui é a solução dos nossos problemas. E não é. Assim, a gente tem que olhar isso com muito mais carinho, muito mais estudos, né? Jurídicos. Doutor Elias sociais. Miller, o Sérgio, projeto, então, ele extingue a saída temporária? Sérgio, você sabe, eu que sou especialista também em processo legislativo, às vezes eu pegava meus alunos na faculdade e levava, ou seja, o parlamento acadêmico, e levava para eles verem como é que é feita uma lei. E muitos colegas saem e vão atuar na área de direito e não sabem como é que é feita uma lei. Para chegar a esse projeto, ele foi debatido anos na Câmara. E com audiências públicas, e com especialistas. E aí, óbvio, a pessoa pega o texto e faz a crítica porque faz parte e é louvável. Mas um projeto, para passar na Câmara, são apresentados 10 mil projetos por ano, por legislatura. Tem uma fila de 30 mil projetos. Ele é debatido na comissão de mérito dele, por exemplo, no caso específico da saidinha, ele é debatido na Comissão de Segurança Pública e na Comissão de Justiça. São feitas audiência pública com as entidades representativas da sociedade. Então a matéria foi maturada e é um debate feito pela representação legítima democrática do povo. Porque ali o parlamento é a representação do povo. Eu não sou a representação do povo. Eu não fui eleito para isso. Eu sou um profissional do direito. Mas ali é debatido. E dali foi para o Senado, que é a casa alta, que é a casa revisora. E ali na casa revisora, com representantes dos estados, a matéria foi debatida e teve audiência pública. E deliberaram. Então deliberou como o plenário pode deliberar e pode não deliberar. Então, ou seja, toda a norma está aí para ser criticada e para ser cumprida. Então, agora, o que eu fico vendo, e da minha experiência policial, e eu não sou policialesco. Um policial de mais de 40 anos nunca respondia ao inquérito. E salvei a vida de bandido que matou o meu policial com 7 tiros. Não deixei nem tocar. Então, eu não sou policialesco. E sou acadêmico. E atuo no processo legislativo. Agora, eu fico vendo. Está aqui, ó. Velbert de Souza Fagundes, 25 anos. Roubo, ameaça, tráfico, receptação, portanto, integrando o crime organizado. Ministério Público de Minas Gerais, sou contra pelos antecedentes, indivíduo altamente perigoso. O juiz não é obrigado a seguir a orientação do MP, porque o juiz decide, e o juiz colocou em liberdade. E pondo em liberdade, ele foi roubar, a polícia foi acionada, e ele executou um herói, ou seja, um guardião da sociedade. Nos Estados Unidos, Sérgio, quando você mata um policial, existe um clamor social. Então, ou seja, ele executou, ou seja, o sargento Roger Dias deixou a esposa Ana e deixou a filhinha de 5 meses. E não é a comoção pela... Ou seja, pergunte para ela que se esse indivíduo com os antecedentes que tem num país sério democrata, como é os Estados Unidos, como é a Inglaterra, ele não teria sido solto para saidinha. Então, ou seja, nosso sistema falhou, porque esse indivíduo que não devia ter saído... E minha experiência policial também, Sérgio, demonstra que quando eu prendia um bandido, agora falo de quem estava na ponta da linha, na zona leste de São Paulo, na zona azul de São Paulo. Quando eu prendia um bandido, ele já tinha praticado 20 crimes. Mas ele foi pego naquele. Só que naquele que ele foi pego, ele é primário. Mas ele praticou 20, 30 crimes. Então existe uma realidade social e o Brasil está sendo condenado por ser um país que está numa guerra social. Aí é óbvio, e nós podemos aqui filosofar, qual seria o salário mínimo ideal? Nós sabemos que R$ 1.400 não dá. Qual seria o ideal? Eu fui agora para a Suíça, o salário mínimo lá são 4.200 francos. Então nós podemos filosofar que o SUS não atende como tem que atender, que a educação básica, eu também fiz educação básica, não atende. Então o que nós temos que olhar aqui, agora, o soldado Wesley Cosmo, que teve um irmão também morto pelo criminoso. O Wesley deixou Amanda, a esposa, e 2 filhinhas gêmeas. E nós não estamos aqui na comoção disso, nós estamos falando o seguinte, que o sistema de justiça, ele defende princípios e valores. E aquele bem tutelado tem que ser mantido, que é a vida. E esses foram só alguns exemplos. E na ponta da linha eu sei o que é ver uma vítima, sabe? Eu sei o que é ver uma vítima com um parente morto do lado. Eu sei o que é isso, eu estive lá. Eu também advogo. Mas o que nós temos que olhar é
o que é bom para a sociedade. Esse sistema prisional nosso, vou dar só um exemplo. A nossa capacidade prisional, nós estamos com 700 mil presos. Mas 700 mil presos de 30% só dos crimes que são comunicados. Portanto, o nosso sistema de justiça, que opera, e opera bem a justiça, o Ministério Público opera bem a polícia, não consegue dar conta dos outros 70%. E o Brasil tem mais quase 200 mil mandados de prisão. A polícia prende por ano, em flagrante, 50 mil só em São Paulo. A capacidade prisional de São Paulo é nem de 200 mil. Significa dizer que eu teria que construir a cada ano mais um quarto de presídios. É enxugar gelo, porque a sociedade está doente. Então nós temos que ver, e aí vem, nós temos que ter políticas públicas que essa sociedade que está doente, nós possamos ter a prevenção do crime. Mas a prevenção do crime, aí eu falo, uma vez eu fui fazer uma palestra no Ceará, e viram a gente de terno. Não, o doutor não sabe o que é um sereno sobre a cabeça. Falei, rapaz, tem doutor e tem doutor. Eu falei, eu como filho de imigrante nordestino, com 15 irmãos, eu fui criado na favela de Santos. Eu vi amigos meus de infância que foram por crime. Agora, por que eu, com 15 irmãos, comendo numa bacia um pirão só com água e sal, sem ovo? Por que meus 15 irmãos, na mesma realidade social, não foram por crime? Porque minha mãe tinha princípios. E princípios morais e religiosos, que se eu achasse alguma coisa na rua e trouxesse para casa, ela falava, volta lá e põe onde você achou. Então, a sociedade está doente porque a sociedade está sem princípios. Agora eu quero enxugar gelo, eu atribuo, é o sistema que não reeduca, é a educação nossa que é falha, é o sistema de saúde que nós aqui advogados, eu pergunto, qual dos senhores que vai para o SUS ou tem um convênio? Vai no ponto-socorro do SUS e veja. Então, ou seja, se nós formos para o debate é muito mais amplo, mas eu coloco o Hélio Corbo, o seu irmão, né, ou seja, Ney William, morreram na mão de bandidos que são do crime. Então, por isso que nós temos que discutir a coisa de forma mais ampla, sim. Mas à medida que eu deixo o preso solto, e solto que nem foi a Suzana, saiu no Dia dos Pais. Isso é uma brincadeira. Que Doutor matou Elias, o pai e a mãe, saiu no Dia dos Pais. Eu preciso fazer um intervalo agora, daqui a pouquinho a gente retoma então esse debate que abre muitos leques, né, doutor André? Então daqui a pouquinho nossos convidados estarão debatendo mais temas, temos aqui estatísticas também trazidas pelo doutor David, que serão interessantes para o nosso ouvinte formar a sua ideia. Então voltamos daqui a pouquinho com esse debate aqui na Rádio Justiça. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça, hoje quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024, 9/2. Revista Justiça. Debate. Continuamos com o nosso debate, transmitido também pelo YouTube da Rádio Justiça. Estamos falando sobre a Comissão de Segurança Pública do Senado, que aprovou na última terça-feira um projeto de lei que extingue o benefício da saída temporária. Estamos falando aqui com os nossos convidados. Está conosco o doutor André Figueira Cardoso, também a doutora Daniela Batista, o doutor David Teles e também o coronel Elias Miller da Silva, coronel aposentado da Polícia Militar do Estado de São Paulo e também advogado. Doutor André, vamos voltar ao tema, né? A questão social sempre abre muitos leques, muitas situações, mas voltando aqui ao nosso sistema penal, a saidinha, na opinião do senhor, doutor, ela precisa ser melhor utilizada, a qualificação para quem tem esse direito ao benefício precisa ser revisto, até pela ilustração trazida pelo doutor Elias Miller, que o Ministério Público era contra, mas a pessoa obteve o benefício? Uhum. Pois é, Sérgio, é na esteira do que eu tinha dito na minha primeira manifestação. É uma longa linha de produção, né? Começa com o processo legislativo e vai terminar na edição de uma lei que vai ser aplicada depois de um longo processo para resultar em uma execução, que é, aliás, um outro processo, né? Quando o processo de conhecimento se encerra com a sentença, com o trânsito da sentença condenatória, dizendo a fulano de tal cometeu um crime e essa é a pena, se instaura um outro procedimento, que é o processo de execução, para acompanhar, fiscalizar e monitorar a aplicação dessa pena. Então é uma longa linha de produção e a questão da saidinha é um capítulo, talvez seja até uma nota de rodapé dentro de um livro que é
imenso. Então, a gente está discutindo aqui uma nota de rodapé num texto que é talvez maior do que a Bíblia, né? Do tamanho da coisa. Então, discutir essa nota de rodapé dentro desse sistema vai ser uma discussão muito limitada e muito pontual. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de consignar. Em segundo lugar, esse projeto de lei é um projeto de lei que teve aí recentemente, eu vi a notícia hoje pela manhã, teve aí aprovado seu regime de urgência. Então, por mais que se leve em consideração, como o coronel Elias pontuou, que no processo legislativo há todo um debate, parece que eles não querem debater muito não. Porque se aprovaram um regime de urgência, é para tocar mesmo. E quando se tem pressa, talvez é porque não se sustente o debate, se ele for efetivamente travado no âmbito do parlamento. Então, há toda uma legislação de emergência, esse é o nome técnico que se dá para esse tipo de situação, que se edita muitas vezes para enfrentar problemas pontuais sem olhar o contexto todo, sem olhar o sistema como ele é em toto e sem enfrentar realmente os problemas devidos do sistema penitenciário, que são muitos, são históricos e que a abolição da saidinha, obviamente, não vai resolver absolutamente nada. Recentemente, algumas décadas, na verdade, alguns anos, né, o Supremo Tribunal Federal enfrentou uma questão envolvendo a constitucionalidade da progressão de regime para crimes hediondos. Então havia uma lei que foi editada com debate popular, etc, depois do cometimento de um crime famoso, o homicídio lá da Daniela Pérez. É uma situação, legislação de emergência. Então vamos abolir aqui a progressão a crimes hediondos. Resultado, inconstitucional. Então o que nos leva isso nos leva aí a uma reflexão. Será que esse é um projeto que, editado sobre o regime de emergência, sem discussão apropriada, com uma constitucionalidade discutível, não vai resultar no mesmo resultado, para gerar uma frustração social e política ainda maior, porque aí sim a sociedade vai ficar perplexa, sabendo qual é a regra que vale ou não vale, o que está sendo feito. Então, dizer que o Congresso ele é legítimo, de fato ele é, que há um processo legislativo sendo obedecido, de fato está sendo obedecido dentro das regras mínimas. Dizer que isso está acontecendo não quer dizer que seja, não é um atestado de idoneidade e de correção. Existem leis que são editadas com problemas sérios, que o Supremo julga a inconstitucionalidade. Será que esse caso não é um dos exemplos? Aí o exemplo da lei hedionda, que diz respeito da lei de crimes hediondos, do regime de progressão, que diz respeito a uma questão muito parecida, porque é diretamente associado ao regime de progressão, ao regime de devolução progressiva da liberdade do apenado. É exatamente a mesma questão de fundo. Então o legislador deveria olhar para isso, né? Para evitar o desperdício de recursos públicos na edição de uma lei, que não são poucos, que depois vai ser considerada inconstitucional. Segundo ponto, a progressão ela deve levar em consideração a natureza do crime. Uma coisa é tratar crimes violentos cometidos com violência ou grave ameaça, como é o caso, o exemplo que o coronel muito bem citou. Outra coisa são crimes cometidos sem violência e grave ameaça. A lei não faz essa distinção. Então, quando nós olhamos a nossa massa, a massa carcerária, a maioria das pessoas que se encontram ali detidas não cometeu crime com grave violência ou ameaça. São crimes patrimoniais, associados a pequena traficância ou delitos associados a isso. Tráfico privilegiado, associação para o tráfico, crime de furto, que é cometido sem violência à pessoa. Então, seria interessante que a lei levasse em consideração esse tipo de distinção. Me chama também bastante atenção, o terceiro ponto, essas críticas que o MP sempre faz. Olha, eu sou contra, mas quem é o Dominus Litis, né? Então, se existem 16 passagens, se o camarada teve 16 passagens e não existe um mandado de prisão preventiva, de quem é a responsabilidade? É o advogado que decreta, vai lá? Não, é o Ministério Público que tem de pedir. É muito cômodo ficar na execução dizendo, olha, tem 16 inquéritos aqui, então vá lá e apure. Você não tem poder de investigação, você não está brigando para manter o poder de investigação aqui no Supremo, vá lá e investigue. Você não pode pedir no processo, você não é o Dominus Litis da ação, esse nome pomposo para dizer que faz e acontece, então vá lá e peça. Mas não, fica lá no processo de execução dizendo, olha, esse camarada aqui é perigoso, vá lá e peça então, no juízo conveniente e adequado, a decretação de uma prisão preventiva. Por que não fez isso, né? Porque prefere ir lá no Twitter e falar, olha, a nossa Constituição, daqui atacar o Supremo, atacar a Constituição, né? Como fazem os nossos ilustres, né? Bom, não preciso citar nomes, né? Mas, enfim, para encerrar o debate, falei aqui da questão do processo legislativo, da questão da necessária distinção entre os crimes na hora de progredir.
que mais eu falei? Da questão do Ministério Público, a responsabilidade, vamos dar aqui o crédito devido, né? Dar a César o que é de César, né? Quem tem poder tem responsabilidade. E, enfim, para fim de concluir nosso debate, é bem verdade que existe um elemento moral no cometimento de crimes, mas existe também toda uma lógica econômica, né? Caso contrário, eu pelo menos, pessoalmente, não conheço um ateu preso. Lá dentro da cadeia, eu conheço pessoas que têm uma fé e uma moral que realmente eu cobraria um carro usado de alguém, né? Mas, enfim, o debate moral, o crime não pode se esgotar num debate moral. A realidade social é mais complexa do que isso. Então, esses são os pontos que eu gostaria de levantar aí para o nosso debate. Vi que o Dr. David fez várias anotações aqui para tratarmos, mas essa questão que precisamos fazer um ajuste, então, na concessão da saída temporária, o que o senhor pode dizer? E também algum comentário sobre o que disse o Coronel Miller e também o Dr. André. Perfeito, Sérgio. Eu gostei de duas falas especiais do Coronel Miller, quando ele fala sobre o representante do povo, o processo legislativo, sobre toda essa trajetória que percorre essa questão da saída temporária. E aí eu trago só uma questão. Qual pessoa do povo ingressa na Casa da Democracia? Como que é feito esse acesso a essas pessoas? Como que você pode... Brasília é uma ilha, como todo mundo fala. Como você pode acreditar que num sistema prisional onde a maioria das pessoas que estão presas por crimes patrimoniais, muitas vezes voltado para a questão social, como que essas pessoas vão bater na casa do povo e falar: eu sou contra esse projeto, eu preciso do meu filho aqui, eu preciso do meu marido aqui. Como que essas pessoas vão trazer, né? Como que eu posso acreditar num processo de acesso ao poder legislativo se essas pessoas não têm condições nem mesmo de se deslocar do estado delas para cá para poder fazer esse quórum? Então, essa questão Não tem ninguém que vai pagar o ônibus delas para cá, né? Às vezes a pessoa não tem nem como pagar o ônibus para ir para visita. Quem dirá para outro estado, quem dirá para ir para a casa do povo com 3 crianças. Então, assim, essa questão do acesso à justiça, ela fica, do acesso ao processo legislativo, ela é uma utopia. A gente acreditar que o processo legislativo ele é feito em nome do povo e que o povo está ali presente. O povo não está ali presente. Ele elege os seus representantes, isso é plenamente... a gente é plenamente ciente disso, mas esse processo legislativo está muito longe da realidade social. Então, o primeiro ponto que eu trago é esse. E o segundo ponto bastante importante, que é talvez uma curiosidade, a Suzane, que o coronel mencionou, ela saiu no Dia dos Pais. E eu volto para o ponto que eu tenho debatido. Pegar um caso e transformar ele como referência. O juiz da execução, quando ele vai fixar as datas para saídas temporárias, ele tem que pensar o seguinte, ele costuma pensar o seguinte: quais são as datas que tem menor chance dessa pessoa não ficar na rua e ficar com a família? Porque a saída temporária é para visitação familiar. Nós temos a saída temporária para fins de estudo, nós temos a saída temporária para fins de trabalho, que é o trabalho externo. E como que eu vou fazer com que na saída temporária para essa reaproximação da comunidade, essa pessoa fique em casa? Essa pessoa receba seus familiares em casa, em datas comemorativas. Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças para aqueles que têm filhos, Natal, a ceia em família. Então a saída temporária ela tem essa finalidade. E aí eu te pergunto, se a saída temporária tem essa finalidade só porque a Suzane cometeu um crime contra os pais, eu vou impedir que todos os demais internos, todos os demais reeducandos não tenham saída temporária no Dia dos Pais? Aí eu estou criando um tribunal de exceção. Por causa dela, eu vou mudar essa regra. Por causa do policial, eu vou mudar essa regra. A visão, como o Dr. André trouxe, aumente esse foco, aumente essa luz. Então, esse é um ponto importante. E trazendo os 5% de pessoas que voltam, que acabam cometendo crimes ou se evadindo... Quantas pessoas têm direito a essa saída temporária aqui no DF? Tem os números aí, né? Aqui no DF, a própria Secretaria de Administração Penitenciária disponibiliza os números. Os dados desde 2011 eles estão disponíveis para quem quiser acesso no sistema de execução unificado. Então, para se ter uma ideia, na saída temporária do Natal, foram liberados 1.684 custodiados. Desses 1.684, 9
se evadiram, o que corresponde a 0,53% de evasão. E, além disso, a secretaria daqui ela faz um paralelo muito interessante, que dentre os evadidos ou dentre as pessoas que retornaram, quantas se envolveram em ocorrência policial? Nenhuma. Nenhuma pessoa que saiu na saída temporária do Natal se envolveu em ocorrência policial. Esse dado está lá, ele é público. Então, Brasília é uma ilha. Eu posso estar falando um dado que nos outros estados ele é muito maior. Mas dentro da realidade de Brasília, a saída temporária ela é um mecanismo extremamente importante e que contribui positivamente, sim, para a ressocialização. Mas eu pego uma outra questão que você falou. O Estado vai para a saída temporária e ponto. Não dá um apoio para que essa pessoa... E pergunto para a senhora, então, doutora Daniela. É preciso, então, o que para que o Estado possa fazer com essa saída temporária, ela seja, de fato, ela consiga ser efetiva, trazendo essa ressocialização? Então, no caso, o Estado tem, sim, um mecanismo para ver se esse interno está cumprindo ou não. Ou seja, eles chamam de confere, né? Que a partir de um certo horário, o interno não pode mais estar na rua, né? Ele tem várias regras que ele precisa cumprir. Então, a gente tem o confere, né? Que os policiais penais vão passando em locais aleatórios. Se o interno não estiver, ele vai perder o direito. Então, assim, existe uma fiscalização. O pessoal fala, não tem fiscalização nenhuma. Tem, sim. Os policiais penais fazem essa fiscalização com confere. O interno que não está ali na casa, no horário certinho, perdeu o benefício. Acredito, tem alguns casos que ficam suspensos, tem outros casos que são regredidos, dependendo do que acontece, mas assim, tem uma fiscalização. Eles não ficam soltos. Outra coisa, como o doutor falou, são muito poucos os que não voltam. Pelo menos aqui em Brasília, acho que eu estava estudando sobre isso, acho que o estado que teve maior evasão, acho que foi Minas Gerais, que foi 10%. Acredito que tenha sido Minas Gerais, se não me recordo. Então, tivemos uma fatalidade, né? Aconteceu, infelizmente, mas a gente não, como eu falei anteriormente, a gente não pode usar aquilo como regra, que não é uma regra, é uma exceção. O que ocorreu foi uma exceção. E a gente não pode usar o clamor popular nem para penalizar alguém, né? A gente não pode usar aquilo como levar o clamor popular e falar assim, olha, a sociedade está pedindo. A sociedade, ela não tem, assim, ela tem seus anseios em relação ao que é certo, o que é errado. Tanto é que a gente fala assim, a pessoa não tem um discernimento do que é uma saída temporária, por que tem a saída temporária. Essa lei é muito antiga, é uma lei bonita, que se fosse cumprida, a gente teria, assim, um certo sucesso. Mas a sociedade, ela vê muito o que está ali, o que a televisão coloca, hoje o que a internet coloca. Então, coloca assim, fulano saiu e matou. Então, isso é regra. Eles levam isso como regra. Nós, como operadores do direito, não podemos levar isso como... A gente tem que entender que isso não é regra. Isso é uma exceção. Então, a gente não pode tratar todos igualmente. A gente tem que realmente olhar caso a caso. Quando o juiz da execução penal, ele libera um preso, ele olhou ali aquele caso, ele viu se ele cumpriu os requisitos objetivo e subjetivo de tempo e bom comportamento. Ele tem ali a fiscalização. Então, assim, eu acredito que é um mecanismo que ajuda, sim, na ressocialização. É ali vendo a família, vendo que eu quero isso aqui de volta, eu quero minha família de volta, eu quero poder ver o sol de volta, quero sentir outros cheiros, né? Eu quero estar ali na rua. Então, o preso que ele quer ressocializar, o interno quer se ressocializar, ele não vai querer perder esse benefício. Rapidamente, doutor David, o senhor falou que a cada 15 dias há uma saída temporária aqui no DF, é isso? Também é uma boa curiosidade, Sérgio, é que as pessoas pensam que os internos que têm a saída temporária só saem nesses dias. Esses internos, muitas vezes aqui em Brasília, eles já se encontram no regime semiaberto com trabalho efetivado. E um dos direitos que a pessoa privada de liberdade tem é o de receber a visita social. Só que o que acontece? Se ele trabalha de segunda a sexta, como que ele vai receber a visita semanal de sua família? E pensando nisso, eles instituíram que a cada 15 dias o interno pode passar um dia com a família.
Então, o interno já sai todos os dias, o interno para o trabalho. Se ele estudar, ele já se desloca para o estudo dele no período oposto ao período do trabalho. Um sábado, ele passa com a família dele a cada 15 dias e o problema está na saída temporária. Então, em Brasília existe isso. E o interno, quando ele sai para a visita social, que é essa de 15 dias, é mais rígido ainda, porque ele não pode nem sair de casa. Ele se desloca do presídio às 7 da manhã para sua residência e às 4 da tarde do dia seguinte ele tem que estar de volta na penitenciária. Então, repito, as pessoas estão colocando uma lupa na saída temporária, estão fazendo um recorte de um fato e tentando expandir aquilo, tentando envenenar todo o sistema de execução penal com base em um único argumento. O custodiado cometeu o crime no saidão, o problema é o saidão. Não. O problema é a segurança pública, a educação, é o acesso à justiça, são todos os outros. Doutor Elias Miller, com essas informações que nós temos aqui, esse projeto, ele afeta também quem está no semiaberto ou não? O que o senhor pode comentar? Sérgio, o regime prisional e a progressão continua, não está afetando em nada disso. Ou seja, ele começou no fechado, vai para o semiaberto e do semiaberto vai para o aberto. Porque essa é a grande ressocialização e que a lei de execução ministerial sobre ela para concurso, ela é perfeita. Agora, como no Brasil tudo é perfeito, como também o SUS é perfeito, como a LDB é perfeita, mas na prática nós sabemos como funciona. Efetivamente, mas não afeta, e além do que, não está acabando totalmente com ela, Sérgio. Porque teve a emenda, o relator, o senador Flávio Bolsonaro, acolheu a emenda do Sérgio Moro e que manteve para aqueles que estão fazendo profissionalização ou estudando. Então não acabou totalmente com a saidinha. Mas eu volto a dizer, Sérgio, o Sargento Roger, em memória, ele foi morto por alguém que teve a saidinha e que o resultado mostrou que a avaliação do MP estava correta. O resultado mostrou e o Sargento Roger teve a pena de morte. No Brasil não tem pena de morte, mas para ele teve. E se o Roger estivesse chegando atirando, porque ele for chamado, alguém suspeito roubando, se ele chegasse atirando, ele seria condenado porque não houve um tiro do lado de lá. Roger seria condenado. Então ele, precavido, chegou abordando sem atirar, foi alvejado, para ele teve a pena de morte. E eu coloco para os meus amigos aqui presentes. Para Ana, esposa dele, para a filhinha de 5 meses, pena perpétua. Nunca mais verão. Não é uma comoção, porque o MP avaliou e falou que ele não tinha condições de sair. E demonstrou que a avaliação do MP estava correta. Então não é isso. Agora, a saidinha continua tendo. Continua tendo. O que nós temos que ver, e a gente copia, porque uma vez eu debatendo com o aluno, professor, nós somos brasileiros, nós não temos que copiar nada de ninguém. Eu falei, então já começa com a língua que não é nossa, o português não é nosso. Então as pessoas às vezes não têm. Nós copiamos tanta coisa, vamos para a Europa. Então, ou seja, saidinha, Sérgio, só pode ser para quem não praticou crime hediondo com o resultado morte. Então já começa aí. Ele tem que ter cumprido 1/6 se ele não é reincidente. 1/4 se ele é reincidente. Então, ou seja, no mundo moderno civilizado, ele só tem saidinha. Não quer dizer que ele não tenha ressocialização. Ele só tem saidinha depois de 50% da pena cumprida. Então, existe o mundo moderno. Então, e outra coisa, doutor André, observe só um detalhe aqui, ó. Por isso que às vezes eu que trabalho no processo legislativo, eu tenho esse privilégio. O PL é o 583, originário da Câmara, que foi apresentado em 2011. Portanto, 23 anos, ou melhor, 12 anos, 13 anos sendo debatido. 13 anos sendo debatido. E, doutor David, o nosso sistema está em evolução e nós temos que levar cada vez mais a cidadania. Mas é o modelo que aí está posto. O parlamentar que sai lá do Ceará, que sai lá de São Paulo, ele vem legitimado por milhares de votos. Pessoas que votaram nele. Então, quando ele vota aqui, a pessoa está, ou seja, sendo feita a vontade dela. Se ele se desviar na próxima, ele não é reeleito. Se as pessoas acompanharem. Mas falta cultura e participação para o nosso povo. Então, esse é o nosso modelo. Então, quando ele está aqui, um parlamentar com 200 mil votos, com 500 mil votos, com 1 milhão de votos, ele está votando em nome desse 1 milhão. É a vontade, porque a nossa democracia é semidireta. Então, como é semidireta, é o modelo que nós temos. Agora, eu coloco um detalhe para os senhores, e aí coloco de forma tranquila, porque aqui está alguém que nunca encostou a mão num preso. E eu peguei vários. Nunca encostei a mão. Está preso, acabou. E às vezes até eu falo para você, alguns policiais falavam assim, poxa, o Tenente Miller é boa gente, falta mais alguns detalhes. Porque a minha linha sempre foi de direitos humanos. Agora, o que eu coloco para vocês é o seguinte aspecto.
Eu peguei alguns da saída que ele falou assim, eu preciso praticar um crime, eu tenho que voltar a ser preso, porque aqui fora não tem emprego, aqui fora o crime organizado está me extorquindo, deixa eu voltar a ficar preso. Essa é a realidade. Aconteceu isso na praça, no Parque Dom Pedro, em São Paulo, quando eu abordei o indivíduo. Ele falou, me leva preso. Então, eu coloco um detalhe, doutor David. Quando ele não estava contido, ele roubou. Minha casa foi roubada também aqui em Brasília. O indivíduo que nós pegamos, que furtou a minha casa, e por sorte a secretária daquela noite, eu estava viajando, ela não dormiu, você não sei o que acontecia com ela. O indivíduo era tão forte que ele quebrou a porta do meu quarto. Ele foi pego, sabe quantos furtos ele tinha? 50. 50. Que país do mundo? Um indivíduo com 50 furtos, se ele foi autuado em 50, praticou 100, 200. E ele foi solto na audiência de custódia para continuar furtando e roubando casa. Então, se ele está contido, ele não está comigo. Eu vou mudar aquela colocação. Se ele está contido, ele não está comigo. E se ele estivesse contido, ele não estaria comigo. Então, quando ele está contido, ele não está... Eu peguei uma vez um menor, na Zona Norte de São Paulo, Lorica. Ele tinha 20 latrocínios. Eu peguei o Lorica num latrocínio. Aí quando eu puxei a ficha dele, eu falei, não é possível, menor, 14 anos. 20 latrocínios. Atos infracionais. Ato infracional. E Lorica voltou. Daqui a pouco peguei o Lorica no outro latrocínio. E o Lorica foi para a FEBEM, lá em São Paulo. Ele tinha 20, se ele tinha 20 latrocínios que ele foi pego, tinha 50 latrocínios. Então o nosso sistema é falho. Não reeduca o Lorica, não dá uma chance para ele. E eu pergunto, e a vítima? Eu coloco para os senhores, eu estou trabalhando no novo Código de Processo Penal. Não tem um capítulo para a vítima. Só tem para o infrator. Mas cadê o capítulo da vítima, da proteção da vítima? A minha esposa, Sérgio, depois que teve o furto lá em casa, eu chamei o encanador e não avisei ela. E o encanador estava mexendo no fundo da casa. Quando ela saiu, que ela viu um homem estranho, ela saiu gritando. Apavorada. E ela não foi pega, hein? Do trauma do furto. E aquela pessoa que é voluntária, eu peguei pessoas assim. Então, por isso que eu coloco para vocês, o doutor Sérgio fazendo aqui, né? O xará do Sérgio aqui, Ministério Público de São Paulo, ele editou um livro que ele fala, o PCC é o crime organizado que mais cresce no mundo. É uma atividade comercial. E ele domina os presídios. E ele recruta. E se você não entrar no crime, você vai ser morto. E ele domina os presídios. Essa é uma realidade. E aí eu coloco para os senhores, olha só aqui, ó, dados efetivos. Vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos de São Paulo foi condenado por ser integrante do PCC. Com ele, mais 6 advogados. O crime organizado infiltra também para combater a atuação policial. O crime organizado copta e paga a faculdade para jornalista, isso não é regra. Mas o Estado tem que se aparelhar. E vamos pegar, fechando aqui, Sérgio, a minha fala. Osíris aqui em Brasília, Ortiz aqui em Brasília. Técnico do Poder Judiciário, expulso, demitido. Ele fraudou concurso para todas as áreas, 20 anos. 80 mil reais, teu gabarito era feito lá no CESP da UNB. Ele colocou promotores, juiz, policiais, e aí vai. O crime organizado não se utilizou disso. Eles foram expulsos, mas estão soltos. Então nós temos uma luta muito maior e de inteligência e da evolução da sociedade, porque eu até brinquei uma vez, Sérgio, no debate lá no Espírito Santo. A minha mãe, sergipana, me criou na palmatória. Hoje em dia ela seria presa. Ela seria presa. Mas na minha formatura policial ela falou assim, tá vendo, se eu não te dou uns corretivos, tu não prestava. Eu falei, amanhã que não. Então, ou seja, a gente tem que ver que a sociedade evolui. Eu não criei meus filhos com a mesma regra dela, mas com os mesmos princípios. Não criei com o mesmo método, Vamos lá. mas com os mesmos princípios. Doutor André, ainda dentro dessa seara nossa da saidinha, da saída temporária, o que podemos fazer para que ela evolua, então? O senhor falou sobre as questões, né, que dão esse direito à saidinha, precisamos ter critérios mais analisados, o que é necessário, então? Pois é, o debate sobre a saidinha, ele não vai levar longe, né? Porque como eu mencionei, é um debate específico sobre uma nota de rodapé, sobre um livro que é imenso, né? Em que é necessário todo um debate estrutural sobre como as pessoas entram no sistema, o que elas fazem lá dentro, como o sistema é conduzido, né? PCC, como o doutor Elias mencionou, ele nasceu nos presídios, né? Ele cresceu à sombra dos presídios. Há quem diga, inclusive, que ele recebeu uma espécie de subsídio estatal para crescer, porque, enfim, quem controla os presídios é o Estado, né? Então, se há alguma coisa acontecendo no Estado, há, no mínimo, uma omissão, talvez voluntariosa.
do Estado. Em relação eu achei curiosa essa menção ao caso do Ortiz, porque eu atuei nesse processo, né? E, na verdade, não tinha muito a ver com o PCC, não tinha nada a ver com o PCC aquilo ali. Ele não era integrante, é uma história bem anterior, bem antiga ao PCC, né? Em relação ao debate legislativo, é bem verdade que muitas vezes as coisas se arrastam no legislativo, né? 10, 15, 20 anos, mas isso nem sempre se traduz num debate qualificado. Porque se você colocar 10 acadêmicos, todos com o mesmo ponto de vista para debater, não é um debate, né? Se todos concordam. Mesma coisa aqui, se você coloca uma comissão, como algumas comissões de segurança pública em alguns órgãos legislativos, compostas só por policiais, só por integrantes das Forças Armadas, é um debate em que não vai haver divergência, que vai haver um ponto de vista específico. Então, o fato de estar 10, 20, 30 anos sendo debatido não quer dizer que há um debate de qualidade. Um dos exemplos mais notórios disso é uma edição de uma lei, agora recentemente, em que havia uma alteração na majorante do roubo para o uso de arma branca, que gerou uma celeuma imensa. Explica isso melhor para o nosso ouvinte que não entende. Exato, a intenção do legislador, me corrija se eu estiver errado, a intenção do legislador era, mais uma vez, endurecer penas. Mas esqueceu de fazer. Qual a situação para o nosso ouvinte entender? Era um projeto de lei em que havia uma majorante, ou seja, um acréscimo de pena, para o roubo à mão armada. Só que aí o legislador esqueceu de fazer uma menção à arma branca, que é a faca. Então se gerou toda uma celeuma. Foi abolido, não foi abolido, né? É inconstitucional, não é inconstitucional. Então, ou seja, má edição legislativa, né? Um projeto de lei que demorou anos para ser debatido, mas que não se percebeu algo óbvio, né? Talvez se chamasse um acadêmico, né? Ou alguém com maior experiência legislativa, mas não. Sempre o afã de endurecer, de aumentar penas, enfim. Legislar com o fígado leva a isso, né? A inconstitucionalidades. Então, nem sempre o fato de se demorar muito tempo é preciso um debate de qualidade, que é esse debate que nós estamos fazendo aqui, né? Com ponto contra ponto. Então, em relação a isso, para ser objetivo na pergunta que você me fez, eu sou bem descrente em relação a esses projetos de lei que volta e meia o Congresso faz, que é a chamada legislação de emergência, que olha especificamente para um caso concreto, um caso célebre. Tem que ser algo num contexto geral. Exatamente. Me fez lembrar até o clamor público sobre redução de maioridade penal. Pronto. Tantas vezes que bate a tela, né? Excelente ponderação. Eu lembro como se fosse ontem. Eduardo Cunha presidindo a sessão do Congresso Nacional que se debateu, se avaliou a constitucionalidade, se votou a favor da emenda constitucional que alterava aí a Eduardo Cunha, né, combatendo o crime. Então, o nosso país é o país da piada pronta, né? Então, essa lembrança que você fez aí é perfeita, é sempre necessário um debate estrutural e quem, no atual contexto, tem coragem política para levantar? Ninguém, né? Quem é que vai realmente debater o papel do Brasil nas rotas do tráfico, como o PCC cresceu, como ele se estabeleceu como uma máfia transnacional, coisa que eles são de fato a relação do PCC com a política, o que está acontecendo no Equador atualmente, que é medonho, pode ser que derive para cá. Então, quem é que está enfrentando? Ninguém. Né? Então, o debate sobre saidinha é, mais uma vez, uma nota de rodapé num capítulo esquecido no epílogo do livro que você não vai ler. Doutora Daniela, eu vou passar para a senhora agora, que estamos falando muito dos detentos e as detentas. Como a senhora acompanha o direito a essa saída temporária? A senhora tem alguma análise também sobre isso? Então, em relação às detentas, né? Porque quando a gente fala sobre a saída temporária, a gente fala num todo e está englobando ali também. Mas normalmente o que nós vemos na TV são aquelas imagens daquelas filas de pessoas com camisetas brancas, bermudas brancas, saindo do ônibus, né? Isso, eu acredito que aquele tipo de imagem sirva para chocar, né? Tiram aquela foto de cima, aquela filinha, todo mundo desesperado na rodoviária porque os internos estão saindo. Então, acho que aquilo ali cria um pouco de pânico. De pânico. Eu acho que aquela foto é justamente para criar um certo pânico. E aí começam, saíram não sei quantos detentos, guardem seus celulares, não andem na rua. E vem essas... Em relação aos detentos, eu vejo que parece ser um pouco mais tranquilo. Eu nunca vi, né? É muito pouco, acho que dentro... Elas também têm o direito a saída temporária. Tem sim. Tem o direito à saída temporária. Elas também têm o direito ao trabalho externo, né? Só que elas não ficam no CPP. Elas voltam para o presídio feminino, que a gente chama vulgarmente de colmeia. Elas voltam para a colmeia, então, assim, elas também têm os mesmos direitos. E eu vejo que, assim, as estatísticas em relação ao
encarceramento feminino, elas são menores em relação tanto a quebrar, né, as regras das saídas temporárias ou até mesmo de uma prisão domiciliar, porque muitas ali são mães. Então, acho que elas pensam muito nos filhos. Acho que isso também dá uma pesada na hora de cometer algum novo crime numa saída temporária. E confesso que eu desconheço, né, essa estatística do público do interno feminino. O senhor tem essas estatísticas, senhor Números? Doutor A estatística. David tá aqui. Doutor David veio bem preparado aqui. A com esses números, estatística. eu acho muito interessante. Então, obrigado por trazê-los Nada aqui. que isso. A estatística da penitenciária feminina, ela está englobada nesses dados de forma geral. Mas, particularmente, o que eu posso dizer é que eu já estive, eu acho que a melhor forma de você ter uma boa reflexão é vivenciar aquela realidade. Eu já estive tanto num dia, pela manhã, na saída temporária dos presídios masculinos, como na saída temporária da penitenciária feminina. A penitenciária feminina em Brasília, ela não tem 1/10 de quantitativo de pessoas privadas de liberdade. Salvo engano, não chega a 1.000 internas. E o número é assombroso. As mulheres, elas têm uma peculiaridade de abandono muito maior pelos seus companheiros, ou muitas vezes elas ingressaram no crime por conta de seus companheiros que já estão acautelados. Então essa problemática é muito gritante na penitenciária feminina. Às vezes elas têm o direito à saída temporária, mas não têm rede de apoio para recebê-la e elas não ganham o benefício, né? E quando nós vamos nessas duas realidades, na saída temporária feminina, você vê uma sensação de mais silêncio, mais abandono, mais calmaria na saída delas. E na masculina, não. Quando você vai na rodoviária pela manhã, num dia de saída temporária, para verificar se todos os seus clientes estão saindo, você só vê pai, mãe, filho chegando e pegando seu familiar, colocando no carro, correndo e indo embora. E você vê toda essa realidade. Então, o contexto mostra que a saída temporária ela tem essa finalidade, ela alcança essa finalidade de conexão familiar. E esse é o ponto-chave, seja para as mulheres, seja para os homens. A saída temporária, ela vislumbra uma das faces da ressocialização, que é a aproximação familiar. E a gente consegue perceber isso, tanto no âmbito dos presos do sexo masculino, quanto das detentas. Alguma coisa a complementar, doutora? Então, como o doutor falou, outra coisa que também diminui bastante a questão das saídas é a pessoa ter o endereço fixo. E tem um prazo para entregar no presídio. O presídio faz uma análise desse endereço. Tem alguns que os agentes vão ao local para ver se realmente aquele endereço existe. Eles exigem uma conta de luz no nome da pessoa. Se a pessoa não tiver, o dono da casa tem que dar uma declaração de que aceita aquele interno. Então, assim, não é tão simples sair, né? Então, tem vários internos ou internas que têm o direito e não conseguem sair, não exercem seu direito por não ter um endereço fixo, porque também é uma exigência que se tenha um endereço fixo. Sim. E que esse endereço tenha sido levado antes para passar por uma análise. Doutor David, uma dúvida, quando eu vejo aquelas pessoas chegando na rodoviária, eles também recebem algum dinheiro para pegar o ônibus? Porque o senhor falou que as famílias vão lá buscar, mas e depois? Não recebem. Não recebem e também tem um problema que também existe. Eles saem com a folha de saidão, então com aquela folha eles conseguem pegar o ônibus para ir para suas residências. A folha é impressa pela própria unidade prisional, assinada pelo diretor da unidade prisional. Mas eu digo para vocês, quem vai de saída temporária, a esmagadora maioria, a família já vai buscar na rodoviária. A gente falou da foto agora há pouco, aquela foto para causar aquele clamor, né? Aquele pavor social. Hoje em dia, a saída temporária ela mudou de localidade. Ela era na plataforma inferior, ela agora é na plataforma superior, para que parem esses movimentos de você querer causar esse caos na sociedade. E são 8 ônibus que vêm, né, trazendo os internos aproximadamente. E você percebe, quando a saída temporária ocorre, toda essa aproximação da sociedade naquele contexto. Quem frequenta a rodoviária consegue perceber isso. Você não vê um preso andando sozinho ali. Às vezes você percebe até que um reside próximo ao outro e como a família vem de carro, eles falam, não, então vamos, a gente vai dividir a gasolina para a gente poder ir. Então tem esse peso, a saída temporária, para essa aproximação familiar. Doutora Elias Meira, estamos já na nossa reta final e o que podemos trazer aqui de mensagem final para o nosso ouvinte
quando falamos sobre saída temporária ou a extinção dela? Sérgio, eu atuo no Congresso há quase 30 anos, no processo legislativo. E sei justamente que existe uma ausência da sociedade no debate. E a matéria às vezes fica hibernando, como falou o doutor André, mas os quadros lá existentes, quer seja da assessoria dos parlamentares, quer seja as consultorias da Câmara e do Senado, são altamente qualificados. Pessoas que passam num concurso que é dificílimo. Geralmente são indivíduos que são quase PhD. Então existe na casa uma consultoria e professores, por exemplo, pegar o doutor Mohamed, que é professor de processo penal e penal, que é consultor da Câmara, que está assessorando lá e assessorou o deputado João Campos no novo Código de Processo Penal. Então existem pessoas altamente qualificadas, e acadêmicos como nós, e advogados. Tem pessoas qualificadas. O que acontece é que o Brasil não amadureceu para que a sociedade acompanhe o processo legislativo e esteja participando efetivamente. Mas as entidades se fazem presente. E até, Sérgio, só para fazer uma brincadeira que me permita, né? A população feminina é 51% do Brasil. Mas a população carcerária é 92% de homens. Isso aqui é um estudo que tem que ser aprofundado. Aqueles que querem fazer só discurso, né? Vamos dizer que o presídio é feito só para nós, homens. Aí vai criar. Então, efetivamente, existe aqui um fator biológico. Está aqui, porque, ou seja, a população carcerária porque a natureza da mulher é de proteger, é de dar vida. Então, isso também, a mulher é guardiã, que nem falou o doutor David. Muitas vezes ela vai por conta do marido que a levou para o crime. E a gente eu via naquele Carandiru, Sérgio, lá em São Paulo, aquela fila de mães para visitar os internos, mas não via poucos pais. Aquela fila de mães, entendeu? Porque é a questão materna que a mulher tem que faz a vida diferente. Então eu coloco esse projeto, no meu ponto de vista, e como técnico também da área, eu acho que esse projeto tem que ser aprofundado no seguinte sentido. Nós podemos avaliar melhor o momento da concessão. E por que não colocar a tornezeleira eletrônica? Porque eu não tenho jeito suficiente. Põe uma tornezeleira eletrônica para que eu possa monitorar. E a partir daí, ou seja, ele sendo bem concedido, ouvido o MP, ouvido, né, sabe, a questão do exame criminológico. Eu acho que a gente pode aperfeiçoar o projeto de maneira a dar uma garantia, porque coloco a minha experiência policial também. Tem muitos que praticaram o crime que voltam e que não foram pegos. Essa é a realidade. Uma vez nós pegamos uma condenação, quando começamos a pegar o exame de DNA, o indivíduo estava preso e a mulher que foi estuprada, pegaram, né, o sêmen, e não achava quem era. Aí, como ele estava preso, descobriram que numa saidinha, ele violentou a mulher, ele não tinha sido pego. Mas pelo exame de DNA, foi identificado. Então nós temos que aperfeiçoar no sentido que haja uma progressão do regime como tem que ser, mas que haja profissionalização. Poucos presídios no Brasil, eu digo porque eu atuei, eu ia no Carandiru. Você tem um espaço para 10 pessoas, tem 30, tem 40. Então o presídio não é humanizado. Ou então ficavam, Sérgio, nas cadeias das delegacias. Condenados, não condenados. Então, ou seja, o sistema, como falou o doutor André, tem que ser olhado no todo. Mas isso é Brasil, nós estamos... E esse debate, Sérgio, serve para nós amadurecermos, e é importante a Rádio Justiça, né? Para nós amadurecermos, chegar para a sociedade isso, para que nós tomemos uma medida dentro da realidade brasileira, justa, que dê o direito da pessoa ser ressocializada, que nem na Noruega. É um absurdo na nossa visão. Noruega, ele matou 70 pessoas, ultradireita, e foi solto agora, mas foi ressocializado. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. O doutor Elias Mila da Silva, coronel aposentado da PM de São Paulo, diretor legislativo da FENEM e também advogado e professor de Direito Penal e Processual Penal. FENEM é a Federação Nacional das Entidades... de Oficiais Militares Estaduais. Muito obrigado por estar conosco, doutor Elias. Agradeço também, doutor David Teles. Obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça. Até uma próxima. Muito obrigado, Sérgio. Agradeço também a doutora Daniela Batista, advogada criminalista com foco em execução penal, pós-graduanda em execução criminal e tribunal do júri. Obrigado por estar conosco, doutora Daniela. Uma rápida consideração final. Bom, eu que agradeço o convite. Obrigada a todos. É um debate que precisa, acredito que, ser enriquecido, né, com outros pontos que possam não estar que vão de encontro com aquele projeto. Precisa ser discutido de uma maneira mais ampla, trazendo também juristas, pessoas que trabalham dentro dos presídios, pessoas que realmente têm essa convivência, né, com internos e tal. Então, acredito que esse debate precisa ser melhor aprimorado. Muito obrigado por estar conosco. Doutor André Figueira Cardoso, obrigado por estar conosco aqui, advogado, professor de Direito Penal. Obrigado mesmo.
Eu que agradeço mais uma vez, estou sempre à disposição para as solicitações da rádio e trazendo aqui essa minha visão um pouco pessimista, né, torcendo para que pelo menos essa possibilidade levante aí o debate para a gente discutir realmente as reais dimensões do nosso problema carcerário. Doutor Elias, rapidamente, esse projeto ainda ele pode ser modificado antes de ir para a sanção, caso seja aprovado? Pode, porque ele pode ser emendado em plenário. Às vezes a pessoa não tem noção, porque eu sou especialista em processo. Ele pode ser emendado em plenário, pode ser feito um pedido para ele passar pela Comissão de Direitos Humanos. Então, ou seja, existem muitos instrumentos regimentais que ele pode ainda ser postergado. E se emendado em plenário, ele volta para a comissão e emendado no Senado, volta para a Câmara. Vamos aguardar então a caminho análise legislativo aí, chamo vocês de volta para mais um debate. Obrigado. Muito obrigado. 9h44. Vamos fazer um intervalo aqui no Revista Justiça. Na volta, o nosso segundo giro com informações ao vivo dos repórteres espalhados pelas cortes brasileiras. Até já. Estamos apresentando Revista Justiça.